Fala galera, aqui a gente vai começar mais um episódio do Enge Como a Gente Podcast. Tô aqui com o meu amigo Edson. Edson, hoje é o primeiro episódio da gente com um convidado. Uhul! A gente fez na semana passada só eu e você, mas só que a graça é a gente chamar os convidados, né? Chamar os convidados, É a ideia, né? a gente mostrar a carreira de cada um deles. Até porque... Qual é a ideia do Enge Como a Gente? O Enge Como a Gente, só recapitulando aqui um pouquinho do que a gente falou na semana passada, quem não assistiu o primeiro, volta lá na lista da gente, a gente tá com o primeiro episódio que já tá lá lançado. A gente quer conversar com você, que está na faculdade, que está terminando o curso, que acabou de sair da faculdade, que está escolhendo o curso, que se interessa pela engenharia. A gente quer falar para vocês o que faz um engenheiro na vida real. Então, a gente escuta muita coisa durante a faculdade, a gente vê muita coisa que na hora que a gente chega no mercado de trabalho, Edson... O que fazer? O que eu vou fazer? O que faz engenheiro elétrico? O que faz engenheiro mecânico? Onde eu vou atuar? O que é engenheiro de qualidade? A gente não sabe, né? A gente vai Quando hoje a gente tá lá, vamos convidar a galera para explicar isso pra gente. E a gente vai começar hoje, olha só, a gente trouxe aqui o Cássio. O Cássio, ele é engenheiro eletricista e o Cássio trabalha na área de vendas. Então aí você já deve estar se perguntando, cara, o que o engenheiro eletricista vai fazer num departamento de vendas? É vendedor? Isso tudo já o Cássio vai falar aqui, vai responder pra gente. Isso aí, galera. Então, mais uma vez, agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Raquel, minha esposa. Muito obrigado, amor, te amo. E é isso aí. Um sonho sendo realizado. Valeu, Leandro, por ter abraçado essa causa. Irmão, obrigado por ter vindo, tá, Cássio? É nóis. Prazer pelo convite. E fala aí, meu camarada, fala um pouco de você, faz a introdução da sua pessoa aí pra galera. Pô, primeiro, obrigado aí por ser convidado e ser o primeiro convidado aí de vocês. Falar um pouquinho sobre o que é engenharia de vendas, que é um negócio, como você falou, é diferente. Todo mundo acha que o engenheiro vai sair da faculdade, vai entrar na prancheta já, vai sair fazendo estudo, projeto, assinando RT, pagando CREA. Muito importante. Acabamos de pagar o nosso. Acabamos de pagar o nosso. Verdade. Então... E também tivemos nossos dados hackeados, convenhamos. Espero que não suja nada meu por aí no Serasa. Mas o engenheiro de vendas, é legal trazer esse ponto também, até por ser algo diferente, né, para todo mundo que está começando. E fica à vontade para perguntar, senão eu vou falando. Vamos lá, Cássio. Primeira pergunta que eu acho que o pessoal deve estar se perguntando. Existe disciplina de vendas dentro do curso de engenharia elétrica? Não, não tem. Eu acho que isso é um misto ali de uma pessoa que está se formando, está estudando e tem um leque muito grande de possibilidades que o engenheiro pode participar, né, dentro da empresa. E vendas não tem, definitivamente não tem um curso de vendas dentro da engenharia. Cara, eu acho que vou até incrementar isso. O que é o engenheiro de vendas, meu camarada? Cara, o engenheiro de vendas é um vendedor, só que ele tem uma qualificação mais técnica e ele consegue trazer mais benefícios de uma venda porque ele acaba sendo mais consultivo. Ele conhecendo o que ele está vendendo e tendo como prover isso, ele consegue passar bem depois para dentro da empresa, do engenheiro de aplicação ou de um engenheiro de propostas, o que ele vai elaborar definitivamente o custo daquela solução, trazendo tudo isso. Você falou 3 engenheiros, tá? Já trouxe Proposta, 3, né? Com aplicação e venda. Quero que você já finalize explicando essas 3 engenharias, tá bom? Então, assim, o engenheiro de vendas é bom porque ele já é um consultivo. Então, ele já consegue trazer umas coisas além do que um vendedor propriamente ele teria uma qualidade. Não desmerecendo nada, o vendedor por si só ele já é um bom, mas o engenheiro de venda eles conseguem ir numa técnica um pouco além. E o que seria exatamente essa parte consultiva que você falou? A parte consultiva é quando ele entra ali, ele começa a falar com o cliente, entendendo o problema dele, entendendo qual que são as necessidades, as dores. E o engenheiro de vendas ele vai pegar esse ponto, essa dor, e vai desenhar uma solução já na cabeça dele, mas sabendo que tecnicamente é possível. Então, um vai entender tecnicamente o que precisa, o outro vai vender, e o engenheiro de propostas, ele vai fazer o que exatamente? O engenheiro de propostas ele vai pegar todo esse conceito e vai começar a elaborar como que seria essa solução definitiva, tecnicamente como que seria, elaborar o custo e ver como é que seria o preço para vendas.
E essa parte de aplicação, do engenheiro de aplicação? A aplicação é um pouco mais até de uma proposta, porque é o cara que ele consegue saber mais tecnicamente, ter mais ideias de como que vai ser elaborado, fazer um projeto bem específico ali para o pessoal, porque o engenheiro de proposta ele pode pegar simplesmente um produto pronto, e o engenheiro de aplicação ele consegue elaborar coisas mais específicas para aquela solução que o engenheiro de vendas desenhou. Então, um vai entender o que o cliente quer, o outro vai transformar numa solução, o outro vai transformar em dinheiro e o outro vai vender. É isso aí. Que legal, cara. E assim, você foi agora como engenheiro de vendas e você fala com muito amor, dá pra você ver a forma como que você fala com a clareza e que você gosta mesmo da sua profissão. Como você percebeu, assim, você na faculdade, apesar de você ter respondido não tem um curso de engenheiro de vendas, uma pós-graduação em engenheiro de vendas, acredito que já deve ter, né? Mas, enfim, o que você acha que na faculdade te ajudou a você a se desenvolver a ser um engenheiro de vendas? Primeiro você tocou num ponto bom, né? Será que já não existe um curso de engenheiro de vendas ou uma pós-graduação para engenheiros de vendas? Legal isso daí. Pois até é bom saber. Acho que deve ter. Não, é bom até para a gente saber como cursos, né? Como para se fazer. Mas voltando na faculdade, eu acho que isso foi um negócio muito importante. Na faculdade a gente já via que nós aqui, tendo alguns contatos até em conjunto, a gente via assim, comunicação. Acho que esse era o principal ponto de um engenheiro de vendas. Ele é bem comunicativo, ele sabe se socializar bem, e não é nada muito forçado, sabe? Isso não é desenvolvido na faculdade? Não é nada desenvolvido. Mas é desenvolvido assim, um pouco na faculdade. Academicamente falando. Academicamente, zero falando. Então, o que fez você desenvolver isso durante o período em que você ficou na faculdade? Cara, quais experiências que você teve? A experiência de comunicar com pessoas diferentes, às vezes até de culturas diferentes, de países diferentes. Então, na faculdade, de engenharia, você acaba falando com franceses, com alemães, angolanos. Que é a turma que vai fazer intercâmbio na faculdade. De intercâmbio. Então isso é importante porque você começa a ver que tem mentalidades diferentes e como que você comunica com elas bem. E eu comecei a ver, falei assim, nossa, eu transito bem entre pessoas distintas, entre idades distintas, porque também tem isso. Tem pessoas que quando eu entrei lá, estava com 18, 19 anos, já tinha gente com 25, alguns até quase 30 anos na faculdade, estavam fazendo a segunda, ou às vezes é a primeira pela segunda vez, que não conseguiu jubilar. É que você só vale a pena falar, você então quer dizer que você fez uma faculdade estadual, você pode até falar o nome da faculdade, que foi inclusive fez conosco, e você morou numa república, foi isso? Numa fraternidade? E isso é um ponto muito importante para se trazer, porque na faculdade, a gente que estudou numa faculdade pública longe de casa, foi morar sozinho, isso é uma coisa que até se desenvolve pessoalmente. Então, morar em uma república, no meu caso, com mais 24 pessoas, foi algo excepcional, porque ali você já começa a lidar com... Você morou com 24 pessoas. 24 pessoas. Rapaz. E aí... E aí isso é muito importante, porque imagino que dentro desses 24, por mais que a gente se dizia uma única família, sempre tinha alguns grupos que acabavam tendo opiniões diferentes, e ali dava para ver até alguns que se destacavam até como vendas, que é aquele que tentava fazer um bem comum de todas essas ideias divergentes ali. Porque como eu vou dar um exemplo... a festa acontecer. Fazer a festa acontecer. Então vamos supor, aquele que falava assim, vamos ter cerveja, vamos vender cerveja, e outros falavam assim, não, vamos colocar no preço já da festa. Então assim, já eram dois grupos diferentes. Então, se você tinha uma opinião, você conseguia vender a sua ideia já nisso daí e trazer uma comunidade Essa questão única. de experiências extra-acadêmicas, a gente estava até falando isso daí no primeiro episódio da gente, né? De como isso daí, ele traz um ganho sociável no sentido de comunicação, de trato com as pessoas. Nesse sentido, é uma experiência extra-acadêmica, né? Não foi um centro acadêmico. Você chegou a participar de atlética, dessas coisas também? Não, e até me arrependo por isso. Assim, eu acho que eu deveria ter participado. Eu também. Então, isso foi uma falha ali. Bacana. O Cássio, fala uma coisa. Então você fez a faculdade de engenharia, você teve todas essas experiências extra-acadêmicas aí que você passou, a questão da República foi uma experiência muito forte para você, mas o fato é que você depois se formou e foi para o mercado. Como que foi? Você já foi direto para venda? Você passou em alguma área antes? Como foi essa migração que você fez? Fui galgando a minha carreira nisso daí. Então, não dava para já chegar, sair como um vendedor e já achando que ia vender projetos de milhões. E você sabia que existia engenheiro de vendas? Você se formou, agora eu vou ser engenheiro de vendas, vamos lá. Nem sabia. Assim, a minha ideia inicial era trabalhar, por exemplo, com construtoras. Eu tinha vontade, eu falei assim, eu quero trabalhar com um projeto. Com construtoras. Desenvolvendo um prédio. Desenvolver prédio, parte elétrica, achando que eu ia estar ali na prancheta. E de repente, comecei a procurar estágio, acabei parando numa multinacional alemã,
que foi a que me acatou ali, né, como estagiário. E ali, por incrível que pareça, eu não comecei como vendas logo no primeiro. Eu comecei como qualidade. Qualidade, cara. Faz um passo, explica um pouco. Vai vir grandes engenheiros de qualidade no futuro, vale ressaltar. Mas explica basicamente o que você fazia lá em qualidade e você falou, pô, eu não gostei. E tinha uma parte que era legal, que era de NPS, que é o índice de promoção de um cliente. Net Promoter Score. Esse mesmo. Então já fui falando já o termo em português aqui para facilitar para quem vai entender. Obrigado. Facilita. Facilita. Mas isso era uma parte que era legal porque eu tinha que falar com o cliente. Então ali eu comecei já a falar assim, pô, eu gosto de um contato com o cliente. Isso já logo nessa primeira. Só que tinha coisas que eu não gostava. Auditoria, fazer processos de melhoria, desenhar, escrever processos e melhorias. Quando você fala em direito de qualidade, seria aquele negócio de ISO 9001... ISO 9001 melhoria contínua, Lean, auditoria, fiscalização, seria isso? Seria isso. E eu não gostava porque o pessoal achava que eu era um dedo duro, quando na verdade o processo é para você tentar trazer coisas melhores para o próprio projeto. Mais segurança. Mas todo mundo fica com aquele acatado de falar assim. Acho que a política interna da empresa atrapalhou nessas horas. As políticas que existem dentro de uma empresa, as não necessariamente formais, atrapalharam. Das pessoas acharem que é política da punição, e não é. É a política de processo, melhoria contínua por bem. Isso me incomodou. E eu falei, não, isso era uma coisa que eu não queria. E aí você foi. Aí você saiu de lá, você pediu para pessoal, como que você. E aí tem algo bem legal no processo de estágio, né? Que quem está começando no estágio, ele tem aquela rotatividade. Então você consegue migrar para outras áreas que você escolhe dentro da mesma empresa, dentro do mesmo estágio, programa de estágio. Você vai migrando para outras áreas até você falar, aqui eu me encaixo. Bacana. E nessa eu fui e falei, quero ir para vendas. Porque eu tinha gostado já de fazer contato com o cliente e o pessoal falou, testa lá. Quando você falou que você foi para venda, foi por causa que você conhecia os vendedores ou porque você tinha contato com o cliente? Como que você falou, eu quero ir para vendas? Qual foi? Eu tinha contato com o cliente. Você fez estágio na área de vendas nessa hora? Aí eu fui para estagiário de vendas. Foi uma migração. Eu saí de estagiário de qualidade, fui para estagiário de vendas. Aí eu comecei a fazer... Porque eu me identificava muito com os vendedores da empresa. Eu falei assim, eu começava a ver qual que era o dia a dia deles, porque ficava próximo, até por conta do NPS, eu tinha que falar com clientes. E eram os clientes dos vendedores. Então eu começava a ficar falando com eles, trocando experiências e falei, legal, isso aqui eu gosto. Só para explicar rapidinho o que é o NPS, eu acho que não ficou muito claro, né? O índice de satisfação, eu falei do Net Promoter Score. Funciona assim, para você que não entendeu ainda como é que funciona o NPS. Você faz uma pesquisa com seus clientes para saber se eles recomendam a sua empresa. Então, eles vão dar uma nota de 1 a 10 para você. E tem uma faixa de nota que considera-se que são os promotores, que é quem está falando bem. Tem uma faixa de nota que neutro e tem uma faixa de nota que são os detratores, que é quem está falando mal da sua empresa. Você faz um cálculo, não vou lembrar agora de cabeça, mas você faz um cálculo dos detratores com os promotores, chega no número exatamente. Então, o NPS significa você medir o índice de satisfação do seu cliente a partir de um feedback, né, de uma informação que ele dá a seu próprio respeito como empresa. É bem bacana esse negócio de qualidade. É bem bacana. E até para vendas isso é importante, porque se tem algumas empresas que são detratoras, você tem que atuar nelas e trazer elas para o teu lado de novo e fazer com que elas virem promotoras. Então esse era o porquê que o NPS estava andando e a qualidade estava próximo de vendas neste ponto. Foi aí que você começou a ter mais contato com a área de vendas. E aí você disse que começou a ver como é que era o dia a dia deles e aí começou a se interessar. Pergunta de R$1 milhão. O que é um dia a dia de um cara de vendas? O cara de vendas, a visão que a gente tem, para quem não conhece, é o cara que está batendo na porta a campainha lá do cliente. Oi, tudo bem? Quer comprar o que eu tenho aqui? Como é que funciona esse trabalho de vendas? A rotina mesmo, que é para o pessoal que está em casa vendo a gente sobre engenharia de vendas, entender como é que é a vida real mesmo do engenheiro que trabalha com vendas. A gente tem alguns trabalhos que são de prospecção, então assim, a gente realmente não é de fato bater uma porta, mas hoje a gente tem muitas ferramentas, como o próprio LinkedIn. Então, se eu preciso fazer alguma venda consultiva, falar algum produto que seja bom para um operador, eu vou caçar quem que é um operador, por exemplo, de um shopping center. Você acha no LinkedIn hoje. Então, esse é um trabalho de prospecção, que eu vou lá, aí sim eu vou marcar, vou fazer um bate-papo, um café, algo desse tipo. E tem uns trabalhos que já vêm galgados pela empresa ali, como leads, que são... o próprio cliente vem consulta que é um lead? Empresa.
O lead é uma prospecção. Então, o cliente que fez um contato através de um site, Possível através de um cliente, no telefone, caso. um possível cliente. Ele ainda não é um cliente. Prospecção é caça por cliente. Caça por Prospecção cliente. eu tô fazendo prospecção em outros termos muito fáceis, eu tô caçando o cliente, tô indo Caçando. atrás dele. Esse cara não Mas tá ele comigo pode ainda. ter vindo atrás da gente e aí foi, como eu falei, através do site. Então criou-se um lead lá e o pessoal faz um filtro para ver se é aderente ou não. Por exemplo, se um cara pergunta se na minha empresa está vendendo o carro, ele já fala, não vendemos carro, não é um lead qualificado. Às vezes também pode ser o concorrente querendo Pode ser buscar um concorrente informação, querendo saber quanto preço, custa. né? A famosa espionagem industrial. Esse trabalho aí de, por exemplo, tá lá o site. Imagino que o site seja um dos canais que vocês têm para o cliente ou prospecto de vocês, né? Ir atrás de vocês e aí, então ele se transforma num lead, que é o que vocês vão analisar se de fato ele é quente ou não. Esse trabalho é feito por vendas também ou tem alguma área tipo marketing? Não, tem uma área de marketing que faz essa limpeza antes e para poder ver a aderência dessa prospecção e dessa consulta inicial. Aí ela passa para o engenheiro de vendas que ele vai atrás e fazer a consultoria. Que legal, cara. Assim, eu já atuei como engenheiro de vendas, né? Sei bastante coisa. Também eu queria que falasse a sua ponto de vista referente ao famoso funil de vendas. Não tem vendedor hoje que tem que saber. É uma ciência, né? É uma ciência e tem que saber o que é um funil de vendas. É impossível não ter um vendedor que não sabe o que é. E se eu não souber, é bom saber, porque é ali que começa tudo. Passa um resumo para nós o que é um funil de vendas. O funil de vendas nada mais que é onde começam essas prospecções, então os leads propriamente ditos. Então, fez uma consulta, eu já criei ali, é onde começa o nosso funil de vendas. Fizemos uma qualificação, então esses leads aí passam para os leads qualificados. Dos leads qualificados, fala assim, quantos a gente foi atrás, começou a consultá-los, virou uma oportunidade, afunila mais um pouco. Dessa oportunidade, fomos para uma negociação ou a gente viu que o cliente não se interessou e não virou nada, sai do funil de vendas, foi para uma negociação, afunilou mais um pouco. Dessa negociação, vendeu, bateu o funil de vendas. Que Então, legal, cara. o funil de vendas, em linhas gerais aí, ele é um processo de vendas estruturado em várias partes e que cada parte vai afunilando mais com menos prospectos, porque, claro, chega um monte de prospectos e aí no final nem todo mundo vira venda, mas você vai trabalhando essa galera ao longo do tempo para poder fechar negócio. Mas por que parece simples, mas aonde que o funil de vendas quer chegar? Ele vai trazer assim, a cada 100 prospecções, quantas viram vendas, de fato? Quantos viram contrato? Então, se a cada 100 e a gente vende 10 e a gente precisa aumentar vendas, como é que a gente chega para ter 200 leads? Para ter 20 vendas. Então, assim, é mais ou menos isso que um funil de vendas ele vai trazer. Você falou uma hora de qualificar lead, né? Lead qualificado. O que seria exatamente essa qualificação? Saber se um lead é qualificado ou qualificar o lead? É ver o quanto que esse lead, o quanto que esse consulta que o cliente fez, ele é aderente ao portfólio do que a gente está vendendo. Ou o quanto que eu consigo ver se eu consigo prospectar alguma coisa e transformar numa oportunidade. Basicamente, aumentar as chances de vender. É isso ou aí. ver se esse cara tem mais Não, chances é de ver vender. se a pergunta que o cliente fez, eu consigo ter alguma solução que eu vou vender para ele. Interessante. Então, essa é a qualificação. Você falou de funil de vendas, tem uma outra ferramenta muito utilizada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre CRM. O que é o CRM, cara? Esse é outro que é uma moda mais... São duas coisas diferentes. São duas coisas bem diferentes. O CRM é o Customer Relationship Management. Pode até corrigir o meu inglês. Traduz para nós aí, Leandro, por favor. Customer Relationship Management. Uau! Que nada mais é do que uma ferramenta, um software, algo que traduza e que coloque todas as comunicações que você faz com o cliente num sistema único. O funil de vendas faz parte do CRM. Faz parte do CRM. Olha, O funil de vendas vai estar dentro do CRM. Não sabia que disso. O CRM é assim, o cliente está lá, ele tem a sua conta, você criou, por exemplo, a conta da Parme, eu ia falar agora. Pavuc Engenharia. Pavuc Engenharia. Vamos supor que a Pavuc Engenharia fez uma consulta comigo, eu já vou criar essa conta. Então, toda vez que eu me comunicar com a Pavuc, eu vou colocar lá no sistema. Então, se alguém que trabalha comigo ou um diretor da minha empresa quiser ver e falar assim, alguém está consultando a Pavuc, ele vai lá no nosso CRM, ele sabe que o Cássio está consultando a Pavuc Engenharia.
Então ele já sabe que estão sendo tratados esse cliente ali dentro. E você sabe vários dados da Pavuk, no caso. Sabe vários Você dados. vai buscando cada vez mais informação sobre o que, E que é ela faz, o que importante, ela às não vezes, faz, eu quem é até o dono, saber, quem é o porque assim, a Pavuk consultou a gente no passado. Então é importante para eu saber e falar assim, eu ir no cliente e já falar Que assim, pé que tá? ó, você consultou a gente lá no ano passado, o que que rolou lá? Então eu começo já a trazer coisas do passado, porque o cliente ele vai bater o olho, depois ele fala assim, poxa, é verdade, eu consultei, que legal, que ele sabe que eu fui atrás deles. É. Ele já tem isso. Então você já cria essa Mostra organização, né? mostra uma organização. Ô Cássio, vem cá, você falou de funil de vendas, falou do CRM, né, que é uma ferramenta aí, uma solução tecnológica para poder auxiliar em vendas. Na sua opinião, a tecnologia pode um dia acabar com o engenheiro de vendas ou você vê ela como uma aliada? Como que você entende essa questão da tecnologia em relação a vendas? É uma aliada. É difícil ter cortar essa profissão. Porque ela precisa ser um certo humanizada. É diferente, porque a gente não está vendendo um produto nesse caso. Então, quando a gente está partindo para uma solução e algo que eu preciso desenhar algo, ele precisa ter um lado consultivo. Vamos supor, quando você vai comprar uma televisão, você vai atrás da televisão, a televisão é um produto, mas se você não sabe o que você quer direito, você precisa de alguém para te consultar. Então é diferente de quem já conhece a tecnologia, vai direto no site, compra ela e acabou. Mas quem precisa disso, então sempre vai precisar desse cargo, um consultor ali, que é um engenheiro de vendas. Eu queria até dividir uma experiência e eu queria a sua opinião. Engenheiro de vendas falou que vende também o projeto, o conceito, mas na época eu estava atuando no mercado antes de montar minha própria empresa, tive a oportunidade mas não peguei a vaga, que era para trabalhar na Volvo, né, para vender frotas de ônibus para a América Latina. Então, era um engenheiro de vendas que vendia uma escala, um grande número. Então, assim, o engenheiro de vendas... Quem é que vende o navio? Quem é que vende o helicóptero? Quem é que vende o avião? São vendas complexas, né? E aí, até porque você imagina que o cliente fala, precisa comprar uma frota, mas ele não sabe direito que frota ele precisa ainda. Então, é esse consultor que vai chegar e falar assim... O que é o teu produto final? O que você precisa? Transportar o quê? Então você vai falar qual que é o caminhão adequado. É basicamente isso que a gente faz. Mas indo cada qual com o seu produto. É comum ter tanto engenheiro trabalhando com vendas? Você vê uma certa facilidade aí do curso para com essa área de vendas? Não é exclusividade, mas é bem comum. Assim, cada vez mais tem mais engenheiros trabalhando nessa parte de vendas de grandes produtos, grandes soluções. Por quê? Porque ele consegue transitar tão bem quanto números, então saber em detalhes até trabalhar com o custo, com o valor de venda, até com projeções de técnicas, então ele consegue saber e auxiliar nisso. Vou trazer um caso aqui que eu trabalho, um dos meus colegas de vendas, ele é economista. Mas aí eu preciso vender uma subestação elétrica de alta tensão. Então vou trazer aqui para engenheiros eletricistas que estão fazendo essa comunicação e vão trazer... um transformador de 138 mil volts para 13,8 quilovolts. Então ele precisa saber o que ele está vendendo. O economista sabe? Não no detalhe. Então para quem ele está vendendo, às vezes é importante ele saber no detalhe, porque ele traz confiança do que ele está vendendo. Então o engenheiro de venda se encaixa muito bem nesse lado. Legal. Bacana. E ainda agora na sua atual profissão, quando você fala, que tipo de produto, quando fala produto, quanto tempo demorou para você vender a sua melhor venda, quanto ela custou e quanto tempo demorou para você ficar até você de fato fechar? Boa. E como que foi esse caminhar, assim? Qual foi os pontos que você... se você puder... eu tive um projeto que ele começou com um lead, olha isso, um lead que em tese seria desqualificado. É um lead que chegou uma consulta para a gente, que era um cliente que pediu patrocínio para a empresa. E a gente falou assim, não temos patrocínio, mas talvez tenha alguma coisa ali, e me passaram. Então isso foi uma consulta que foi em agosto do ano passado. Esse é bem recente, esse foi o meu maior projeto de vendas mesmo. Então ele começou assim, eles vieram atrás pedindo patrocínio. Desse patrocínio eu fui atrás da empresa para ver o que eles estavam construindo. Nessa construção eu falei assim, peraí, aqui tem algo que eu consigo fornecer para vocês e de uma maneira bem melhor. Porque o produto da empresa hoje lá que eu trabalho, ele é uma venda em que a empresa ela coloca o CAPEX, então ela investe o dinheiro no cliente e cobra isso num longo período, fazendo a manutenção e a operação do sistema. Então, para o cliente era assim, ele teria um trabalho que era comprar isso e ter que dominar isso e comprar, por exemplo, a manutenção com outras pessoas, a operação com outras. Eu cheguei lá e falei assim, eu faço tudo isso que você precisa, completo, deixa tudo comigo, deixa com o meu cargo. Então, a gente está fazendo lá climatização do empreendimento,
A gente está colocando geração de emergência, diesel, a gás, banco de bateria, energia solar, colocando carregador elétrico, tudo isso num único lugar, num único cliente. Aí falou assim, demorou muito, porque foi um investimento de quase 70 milhões e um contrato que beira os seus 300 milhões. Então você não ofereceu só um produto, você ofereceu uma solução que no fim do dia atendeu melhor a necessidade do cliente. O cliente achava que queria uma coisa e você conseguiu mostrar para ele tecnicamente que o melhor era outra coisa. Então você vê que a gente converteu de um lead 700 milhões foi a venda? Quase 300 milhões. 300 milhões foi a venda. Milhões. Quanto tempo demorou essa venda? Foi em torno de quase 15 meses. Começou aquele contato em agosto do ano passado, a gente foi assinar o contrato ali em outubro, dia 3 de outubro. Qual foi o momento desses 15 meses que você... Pô, aqui que você assistiu, que você começou a ir pro caminho certo, que você talvez deveria ter feito lá no começo da negociação e você no metade... Não, demorou uns 3 meses pra gente começar a desenhar. Falei assim, cliente, você me perguntou isso aqui, mas eu consigo fazer isso. Faz sentido essa ou essa solução? Aí o cliente olhou e falou assim, peraí, isso daqui me ajuda. Eu falei, opa, então se eu seguir nesse caminho eu vou estar te resolvendo um problema? Ele falou, mas com toda certeza. Eu falei, então peraí, então voltei e aí foram 6 meses desenhando essa solução para ele, colocando quanto custa. Aí eu levei toda a nossa engenharia de aplicação, foi uns 3 engenheiros para poder desenhar tudo isso. Foi algo bem complexo, mas que trouxe muito resultado. E é uma parceria de longa data, porque é um contrato de 15 anos agora. Bacana, cara. 300... Então você garantiu dinheiro aí para uns bons anos de empresa. Com toda certeza. Parabéns, meu camarada. Pra quem Parabéns. entrar lá no meu LinkedIn vai ver que eu vivo fazendo publicação disso. Já está até na mídia, então acho que pode até falar isso, que é o projeto do Pacaembu, toda a reforma do Pacaembu. Essa parte de utilities está sendo feita pela empresa. Hoje vale a pena ressaltar, você trabalha numa empresa o core dela é a distribuição de energia no estado de São Paulo, mas ela atende em outros estados também. Mas eu trabalho numa área dessa empresa em que é dedicado ao mercado não regulado, que seria entrar dentro dos clientes mesmo. Então eu consigo fazer soluções e investimento dentro dos clientes. E aí a gente cria parcerias por longo prazo, que esse é o nosso objetivo. Bacana. Depois que você saiu da faculdade, você foi para essa área de qualidade, já fez um link ali com vendas, né, com esse departamento comercial. Você chegou a fazer algum outro curso, alguma pós-graduação? O negócio foi trabalhar na raça mesmo? Logo no comecinho da minha carreira, eu sempre falava que eu achava que eu tinha que fazer pós-graduação, né? E eu queria alguma, qualquer uma. Porque na minha cabeça isso me ajudava, pelo menos no currículo, a fazer alguma coisa. Mas olha que interessante. Eu fiz uma pós-graduação em eficiência energética e geração renovável. Que legal. É um negócio bem... Hoje está, por conta de ESG, né, e toda essa parte de sustentabilidade, ele está bem na moda, mídia, no hype. Assim, tá no hype. Então, assim, eu fiz esse curso e foi muito legal, tanto por comunicação, então, assim, conheci um monte de gente de várias empresas. Foi um curso que ele, em tese, ele não me agregou muito tecnicamente. Com vendas ou com a parte... Com vendas, não. Então, assim, ele não me ajudou muito... Na verdade, ele não me ajudou muito tecnicamente, porque eu conhecia bastante já do que eu estava ali estudando. E, às vezes, eu sentia até que eu sabia mais do que estavam ensinando. Então, até ajudava os colegas que você estava vivendo a prática do negócio. Eu estava vivendo a prática. E aí, só que nessa época eu trabalhava com vendas, por exemplo, de centrais hidrelétricas e energia solar. Você está falando de quantos zeros? Você está falando de venda de 1.000, é de milhão? Era de milhões, e de repente o curso estava falando de vendas de coisas de consultivas de 50 mil reais, eram coisas já bem menores. Só que o que foi bom... ter aquele network, né? Conhecer pessoas de várias empresas. E aquilo ali foi onde estava ainda na minha antiga empresa, né? Na minha empresa que eu estava antes da atual. E essa atual que falou, opa, peraí, eu conheço o pessoal que fez aquele curso. E me puxaram por isso. Então, o engenheiro de vendas, você acha que uma das habilidades que o engenheiro de vendas tem que ter é comunicação e buscar parcerias, networking? Networking, conhecimento técnico ajuda, então isso faz o core da nossa engenharia, né? A gente consegue aprender muito rápido e muito bem sobre qualquer produto. Tanto que eu saí de um produto de alta tensão, que era venda de subestação, e agora estou vendendo aluguel de gerador diesel, por exemplo. Mas eu conheço já, por exemplo, sobre gerador diesel, conheço muito bem de fotovoltaico, conheço muito bem dessas coisas. E ainda tem cursos que aí você fui fazendo, às vezes até por conta própria, investimento próprio do bolso. Cursos de técnicas de negociação, técnicas de oratória, técnicas de apresentação, com técnicas de rapport. Rapport aí que... O que é o rapport? Explique rapport. Rapport é um termo francês,
mas que nada mais é de como você criar empatia rápida com o cliente, né? Com o cliente, com uma pessoa. Isso serve para qualquer coisa. É uma técnica de persuasão, né? É uma técnica de persuasão, mas que ela traz o benefício se feita com vontade, assim. É uma série de... Tem livros, tem vários estudos acadêmicos ali a respeito dessa técnica. Ela é bem interessante, tá, pessoal? E tem muita coisa. E ele é muito simples. Porque é como você criar essa empatia, porque um vendedor, às vezes, naturalmente, ele já quer conhecer da pessoa, ele quer ajudar. E o rapport, quando você tem técnicas para isso, te ajuda. Técnicas de como você senta na mesa, como se posiciona, como que você fala, como que você escuta. Porque o vendedor ele precisa escutar mais do que falar, às vezes. Exatamente. E fazer perguntas certas. Isso. Cara, você falou aqui de algumas vendas grandes que você fez, né? Algumas vendas longas, levaram muito tempo para você poder chegar naquele valor gigante. Mas já teve algum caso de alguma venda que você ficou ali com o cliente meses, vira ano, negócio da hora no final, não quero mais? Já. Acontece mais do que o normal isso? Acontece mais do que o normal. E é bom o vendedor saber isso e consultivo, porque nem sempre você vai ganhar. Mas é bom ser, lógico que as vitórias a gente quer contar para todo mundo, né? Igual o filho você briga em casa, né? Mas aqui a gente tem que contar, nem sempre vai ser sucesso o tempo todo. Bacana. Então é bom saber isso, porque senão não é as mil maravilhas, mas sempre quando a gente ganha um projeto é excepcional, assim, a gente fica muito feliz. 30-10, quando entra uma, é festa. É festa. E imagino que nessa missão de vender, né, de botar dinheiro dentro da empresa, vocês devam estar ali sofrendo uma pressão constante, tem meta para bater. Tem. Não é aquela coisa, o vendedor vai para a rua e se vendeu, né? Como que funciona esse negócio para o engenheiro de vendas de trabalhar com pressão e meta para bater? Cara, a pressão é o tempo todo. Vou dar um exemplo bem claro. Assim. Virou o ano, dia 3 de janeiro, que foi a segunda-feira, meu diretor já virou e falou assim, o que eu vendi esse ano? Essa foi a pergunta dele. Bom dia para quem? O ano virou, já temos um novo semestre, o que você já vendeu até agora? Então, assim, essa pressão é o tempo todo. Brincadeiras a partir do que ele fez, cara, com fundo verdade. Eu falei assim, cadê teu plano? Quais são suas metas? O que você vai fazer para atingir suas metas desse semestre? Aí, no meu caso, as metas são semestrais. Mas tem empresas que têm metas mensais, tem empresas que têm a cada 2 meses, a cada 3 meses, um ano. Eu já vi empresa que tem meta semanal, cara. Semanal. Vale ressaltar, imagina a pressão desse cara. Vale ressaltar que a parte de engenharia de vendas, não sei se é o seu caso, mas tem algumas empresas que oferecem até comissão, né, para o engenheiro que faz a venda. Tem. Então dá para, às vezes, para o engenheiro ganhar, apesar da pressão, apesar das metas, às vezes, né, Leandro? O cara pode compensar financeiramente devido às lá comissões. Na empresa tem, não é bem uma comissão, é uma bonificação por uma venda exemplar. Do PLR, 14º. PLR é um bônus de vendas. Então, assim, se eu tenho uma parte da venda, vai para ele. Depende, tem empresas que trabalham com parte da venda, tem empresas que trabalham com proporcionais ao teu salário. Então, assim, pode ir até 4 salários num semestre, num ano, ou 10 salários no ano. Outras pegam percentuais da venda. Se o cara vender um projeto de 1 bilhão, você vai ficar com 0,1% dessa venda. Então, assim, 0,1%. Ou de 1 bilhão. Eu queria só um 0,1% ali, não tem problema nenhum. Podia ser 0,01, eu tava feliz. Tranquilo. Mas cada empresa trabalha de uma forma. Mas é bom saber que a maioria das empresas tenta comissionar e bonificar o vendedor, porque é um motivador dele por essa pressão e por esse dia a dia corrido de vai atrás. E é bom porque o vendedor ele tem que saber também os caminhos certos. Não adianta você ficar investindo, às vezes, 10 meses num cliente que desde o começo você olha e fala, aqui não vai dar nada. Então essa leitura às vezes é boa. E pode ser que às vezes até faça essa leitura errada. Ele era bom e você tirou ele de dentro do teu funil. Essa questão de remuneração variável, então, ela é muito comum na área de vendas, porque a gente sabe que nas empresas existe a questão da PLR, que é o Programa Participação nos Lucros e Resultados. Participação né? de lucro. Bateu uma meta, divide ali entre todo mundo, mas me parece que vendas é diferente. A remuneração variável ela é um pouco mais agressiva por conta da necessidade de se bater meta. Sim. Mas tem outras áreas de empresas, eu já trabalhei em alguma empresa assim, que ela bonificava outros processos dentro da empresa. A atual agora, ela bonifica também os engenheiros de aplicação, porque ele precisa também fazer um projeto. Então não adianta nada ele precificar e colocar todo o risco ali dentro se eu não conseguir vender. Então ele tem que me dar esse suporte. Então nessa empresa ele também bonifica o engenheiro de aplicação. Que legal. Cássio, para o cara que vai atuar como engenheiro de vendas, quais são as dicas que você dá para esse profissional? Quais são as habilidades, enfim, o talento que ele tem que ter? Comunicação é imprescindível. Ele precisa saber se comunicar bem.
ele precisa ter uma vontade do que ele quer, ter uma paixão por isso. Porque quando você está tentando vender algo e o comprador ele vê que você quer aquilo, você quer vender, você está entusiasmado com isso, faz uma diferença absurda. Você acredita no que você está vendendo. Você acredita no que você está vendendo. Porque se você não acredita no que você está vendendo, o comprador ali ou a pessoa do outro lado da mesa ela vai sentir também essa energia. Então pode parecer besteira, mas faz muita diferença. E deixa eu pensar, acho que um terceiro talvez seja... Saber trabalhar sob pressão, talvez? Saber trabalhar sob pressão e talvez até estudar um pouco ali sobre essas ferramentas de negociação. E para mim mesmo, isso é algo que eu preciso estar sempre reciclando. Ah, que legal, então, na cara. engenharia de vendas, existe aquela coisa do aprendizado contínuo ao longo da carreira. Com certeza, com certeza. Que bacana, cara, bacana. E como que hoje você na sua empresa, você lidera uma equipe, você tem que trabalhar em parceria com uma equipe, você precisa persuadir, fazer pequenas vendas internas para conquistar uma venda maior? Como que é isso? Né? Porque às vezes você tá com mal-estar com uma pessoa que você depende para ela te ajudar. Enfim, como que você vê isso? A gente tem que fazer muitas áreas da empresa andarem juntos, porque se tem alguma... Porque a gente tem que colocar um jurídico junto, a gente tem que colocar uma área de análise de crédito junto, a gente tem que colocar diretorias juntos, de execução junto. Se você não coloca todo esse engajamento junto, então a venda não é só para um cliente, ela é toda interna. Aí, tá vendo, pessoal? Então, que dica bacana. precisa saber se comunicar dentro da empresa. E não é só aquele negócio de porrada. Tiro porrada e bomba dentro da própria empresa. É o lado bom da política. É o lado bom da política. Então, você tem que saber fazer toda essa comunicação interna e trazer todo mundo junto. É um gestor de projetos ali na parte comercial. Vai certeza. pegar todas as áreas da empresa, vai juntar todo mundo e vai fazer a roda andar. E o que é legal é que você acaba aprendendo um pouquinho de cada processo da empresa. Então, às vezes, até quando você está vendendo, você já sabe, falou, opa, peraí, o jurídico, ele sempre pede para tomar cuidado com isso, eu já vou avisar antes. Para não chegar no momento de uma negociação contratual e ser um empecilho para poder seguir. Ou você prometeu uma coisa que você vai ter eu não que consigo desprometer fazer. depois. Então é importante já saber isso e saber um pouquinho da dificuldade de cada área interna. Agora, me fala uma coisa, uma curiosidade. Eu sempre morro de vontade de saber dessas coisas. Lá vem. Cara, comercial, vendas, trabalha com dinheiro. Né? Então, você está ali movimentando dinheiro. É comum você ouvir história, por exemplo, de propina. Né? Os caras, é normal os caras pedirem isso daí. Você conhece gente que já recebeu. Por que eu estou perguntando isso? Porque para o pessoal que está querendo ir para engenharia de vendas, a gente fala muito sobre trabalhar com ética, sobre como trabalhar com compliance, como trabalhar ali com respeito. E quando a gente lida com dinheiro, a gente não consegue controlar todo o ambiente. Então, é comum essa coisa de quando você está na venda, né? Esses papos de que tem gente ali que pede propina mesmo? Tem. Não é tão claro assim, né? Sempre vem daquela forma tentando dar uma direcionada. Eu já tive um caso uma história boa nisso. Eu estava num evento, numa feira de negócios, assim, se não me engano, era de energia solar. E chegou um senhor começando a falar que ele era amigo do prefeito, porque era o sobrinho dele, e que dava para fazer um projeto com a prefeitura que ele ia tentar tirar de uma licitação e que queria que a gente participasse, porque daí ele falou que era um ganha-ganha. O famoso ganha-ganha. Parceria ganha-ganha. E eu falei, pô, eu acho que eu não entendi, mas eu prefiro nem entender direito isso daí. Falei para ele. Ele ainda apoiou a mão no meu ombro e falou assim, amigo, você não está entendendo o dinheiro que dá para ganhar aqui. Eu falei assim, agora que eu entendi, eu realmente não quero isso daqui, por favor, se você puder até sair do stand, porque esse tipo de coisa eu não quero me passar por isso. Legal sua postura. Legal, bacana. Porque surge mesmo, e a gente tem que saber, até porque a empresa já tem alguns processos para tentar evitar isso, mas eu acho que parte ainda do pessoal de cada um. Sim, não adianta a empresa ter toda uma estrutura de compliance, toda uma estrutura jurídica, ficar fazendo workshop ali de boas práticas, tudo. Se no fim do dia, eu acho que parte muito do caráter do profissional aderir a esse tipo de conduta antiética, né? A gente, quando está falando de dinheiro, nessas cifras que você falou aqui há pouco, o corruptor, ele não vai aparecer igual aqueles desenhos animados que o cara chega vestido de terno, com cara de mal, né? Com uma maleta na mão. O abutre do pica-pau. Né? Urubu do pica-pau. O corruptor não vai chegar com a maleta do urubu do pica-pau.
O cara vai chegar numa conversa tranquila, vai te chamar para tomar um café, vai te falar da parte boa de relações ganha-ganha que você acabou de falar. E quando você for se dar em si, você já está tão envolvido que se você não tiver ali valores bem estruturados... E o compliance da empresa também, né? Tem que respeitar o compliance da empresa. Tem que respeitar, porque pensa que você tem uma carreira pela frente, né? Então, se você cai numa dessa logo no início da sua carreira, acabou. O teu nome vai ficar marcado pro resto. Que legal, cara. E que dica você dá, estamos quase nos finalmente, que dica que você dá pro cara que quer entrar na engenharia de vendas, uma grande empresa como a que você hoje atua, uma grande distribuidora, uma das maiores do mundo, inclusive, né? Cara, vai pro bar. Brincadeiras à parte, foi ali onde eu fiz os melhores relacionamentos que eu tenho hoje, o que os mais me ajudam, inclusive até hoje. Então o bar foi um modo de dizer, mas... Horas bar ali, mas você tem que ter conhecer o máximo possível de pessoas e por prazer, né? Por prazer. Então, assim, essa acho que é a maior dica que eu dou saia, assim, vai conhecer pessoas, vai se enturmar, vai conhecer turmas das outras turmas. Porque isso depois, o network para quem é vendedor é fundamental. Legal. A pergunta, o que você fez na faculdade que você não faria ou que você deixou de fazer? Que você deveria ter feito? Foi ter feito muita farra. Né? Isso... Eu sei como é que é onde me trouxe aqui. Esses caras que fazem muita farra na faculdade... Pode ver que a maior parte desses daí, se eu procurar, estão quase todos no comercial. Então... Mas o que eu não faria... eu não estou no comercial. Mas curtiu. Mas o que eu gostaria de ter feito e eu não fiz era ter participado, por exemplo, mais ativamente de uma atlética, porque eu tinha colegas que moravam comigo e já faziam parte, então eu achava que eu não precisava fazer, mas talvez aquilo tivesse sido interessante para mim. Ter participado de uma engenharia júnior, um Baja. Tentei no Baja, mas os caras não queriam engenheiro eletricista, só queria mecânico. O Baja, só para quem não entendeu, é uma iniciativa da faculdade onde a gente estudava para construção de carrinhos tipo bug. E aí eles participavam de algumas competições entre faculdades para ver resistência do carro, velocidade, enfim. Então é sobre isso. Tem de avião também, tinha um de avião. Tem de avião. O de avião, esqueci o nome, Enfim, tinha vários projetos. Os projetos acadêmicos. Isso. Projetos extracurriculares. E o último ponto é assim, coisa que eu também não fiz e deveria ter feito mais, até aprendido mais de técnica. Assim, ter estudado às vezes até mais de engenharia, porque a gente está naquela idade de tanta farra às vezes, que você esquece que você precisa saber um pouco também de técnica, né? Você precisa saber o que é engenharia. Tem um colega nosso que nós vamos convidar, né? E ele vai estar nos próximos programas, e ele defende muito essa tese aí, a gente vai chamar, ele é um renomado diretor de uma grande empresa aí, de quadro de comando. Bacana. E o que você deixa aí de dica, né, para quem tá querendo, você já falou sobre quem tá querendo entrar nessa área, mas aquele cara que tá perdido, não sabe se a engenharia de vendas é boa para ele, né? Como que o cara sabe se a engenharia de vendas é para ele ou não? É o caminho dele. Ele vai ter que acabar passando, e isso é difícil, porque por que ele escolheu uma engenharia elétrica, por exemplo? Alguma coisa dele deve ter feito sentido no passado dele. Então essa parte comunicativa já é algo que ele fala, se ele tem uma comunicação legal, ele faz algo por prazer, já está intrínseco dele, já é um bom caminho. Não significa que essa é a opção dele. E depois no próprio estágio, ele fazer essa rodada ali dentro de outras áreas para tentar sentir onde que ele se encaixa mais. Bacana. Cara, se deixar, a gente fica aqui com o Cássio até amanhã conversando. Essa conversa longo. De engenharia de vendas é bem interessante. O Cássio trabalha com vendas técnicas numa parte, né, de uma empresa de distribuição de energia, mas, cara, tem gente que trabalha com comercial, aí vendas em todos os ramos possíveis. Eu costumo dizer, né? Vendas complexas, né? Vendas complexas, vendas de alto valor. De alto valor. E de baixos valores também. Também. De baixos valores também. Tem mercado para tudo. Eu costumo dizer que quando uma empresa ela tá com dificuldades, o vendedor, né, o engenheiro de vendas, ele é o último que vai ser mandado embora, né? Porque na hora que ele parar de vender, fecha as portas, apaga a luz e vai embora. Então é uma área bem interessante aí.
Uma última... Uns dizem que é engenharia de compras, outros falam que é engenharia de vendas. Enfim. Aí quando a gente tiver com... É ovo e a galinha, ovo e a galinha. Vamos fazer um debate. Traz um depois o engenheiro de compras, vamos botar um engenheiro de vendas aqui, um engenheiro de compras aqui, vamos ver quem que leva. Eu sou do engenheiro de vendas ali coloca também. um lango-lango e vamos ver onde que sai. Pessoal, a gente vai encerrar aqui por hoje. A gente quer agradecer demais. Primeira vez que a gente trouxe um convidado. A gente está extremamente feliz e honrado de estar aqui com o Cássio, ter aceitado o convite para vir conversar com a gente. Cara, ser o primeiro entrevistado da gente. Obrigado, irmão. Obrigado, a honra é minha, Cássio. obrigado vocês, parabéns. Eu acho que isso vai ser muito importante. Eu acreditei desde o início quando vocês me convidaram, porque realmente eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu saí da faculdade, então se tivesse isso eu poderia já ter visto o que cada área fazia. Então obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Sucesso para todos nós e para o programa. Legal. Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado bastante insight sobre a área de vendas. Semana que vem a gente volta. Vamos falar dos nossos apoiadores. Vamos falar um pouquinho, claro, dos apoiadores, dos parceiros que acreditaram a gente. Começa, Edson, falando da Pavuc Engenharia. Pessoal, um grande apoiador nosso é a Pavuc Engenharia Consultoria, uma empresa voltada para elevadores, na parte de laudos, pareceres, auxiliando não só construtoras a adquirir elevadores para edifícios com projetos, mas também auxiliando síndicos, advogados condominiais, a entender melhor como funciona esse mercado de elevadores, verificar se o elevador está dentro das normas, legislação, enfim. Você que é engenheiro, quer entender um pouco mais como pode ganhar, se rentabilizar com elevadores, segue o nosso canal, Pavuc Engenharia. O diretor dessa empresa é muito legal e vai te ajudar bastante. E eu vou falar também da Mônica Villani Advogados, é uma parceira aqui do Engie como a gente. A Mônica Villani, ela trabalha com direito digital e empresarial. Aí vocês devem estar pensando, mas toda vez que eu vou falar com a advogada, aquele juridiquês, aquele papo difícil... A Mônica Villani faz a mesma coisa que a gente aqui no Engie como a gente. Ela descomplica o assunto, ela fala de uma maneira simples, que é para todo mundo poder entender como funciona o direito digital, o direito empresarial. Então segue lá, @Mônica Villani Advogados no Instagram, que tem bastante conteúdo bacana para vocês verem, tá bom? E por fim, curta a gente, siga a gente nas redes sociais, compartilhe, dê seus comentários, né? A gente vai responder todos. E muito obrigado. Obrigado, gente. A gente volta semana que vem com mais convidado para continuar nessa missão aí de dar informação de qualidade para você que está querendo saber como que é a vida após engenharia. E é isso, Edson. Isso aí, irmão. Tamo junto. Valeu. Falou, galera. Abraço.